irmãos e irmãs. Nós do programa Amanhã com o Coração de Pai nos reunimos neste domingo para ouvirmos e meditarmos a palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O evangelho que nós vamos ouvir é de João, capítulo 2, versículos do 13 ao 22. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e bois. Espalhou as moedas, derrubou as mesas dos cambistas e disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, meus irmãos, nós estamos neste tempo de reflexão. Neste domingo, somos chamados a fazer memória da Basílica de São João de Latrão. Foi num tempo em que a Igreja conseguiu ter um templo para a manifestação da sua fé, para a adoração ao seu Deus. A Basílica de São João de Latrão é a igreja mãe de todas, é a primordial, é a primitiva, é a primeira igreja, por ser a primeira basílica que deu aos cristãos a liberdade da sua manifestação, a sua fé e a sua religiosidade. Neste Evangelho de João, nós vemos Jesus furioso com o que estavam fazendo no templo de Deus, lugar de oração. Jesus aborrece, Jesus, muito furioso, vê que os homens estavam fazendo daquele lugar um lugar de negócio. Aí Jesus deu um lugar a eles de negócios e comercialização de animais. Jesus chama-lhe a atenção também de nós. Como que é que nós estamos vivendo a nossa vida nos dias de hoje? Nós como cristãos, como igreja, como pedra viva dessa igreja, como é que nós estamos agindo? Vamos nós refletirmos ao nosso templo que cada um de nós somos templo vivo de Deus. Como estamos vivendo em oração ou fazendo da nossa vida um acúmulo de compromissos e deixando de ser igreja? Olha só, meus irmãos, como que nós temos que refletir sempre e pedir ao Espírito Santo que não nos deixe cair em fraqueza, de fazermos de nós um acúmulo de compromisso e esquecendo o nosso compromisso com a igreja. Quando Jesus fala que em 3 dias eu edificarei este templo, trata-se do templo
do seu preciosíssimo corpo. Aqueles homens, no momento, não entendiam, mas depois eles puderam ver, com o passar dos tempos, aquela fala do nosso Senhor Jesus Cristo, que ele no terceiro dia levantaria novamente a igreja, que é o início da Santa Igreja. Vamos pedir para o Espírito Santo que nos ilumine e nos ensine a sermos verdadeiras igrejas de Cristo. Neste tempo que nós estamos vivendo, onde a correria nossa do dia a dia nos tira muitas vezes de nos unirmos em oração. Então, neste evangelho nós vemos que Jesus se eleva, Jesus fica muito furioso ao ver aqueles homens, nessa basílica, nesse templo de Deus, fazendo daquilo um templo de negócios. Jesus se exalta, Jesus manda que todos saiam dali e tenham respeito pela casa do Pai. Então vamos pedir ao Espírito Santo que nos ilumine, que nos encaminhe para sermos verdadeiras igrejas, sem que nada nos atrapalhe de sermos verdadeiras igrejas. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, e para sempre seja louvado. Oração a São José. Salve José, agraciado por Deus, o Senhor é conosco. Bendito sois vós entre os homens, e bendito é o fruto do vosso piedoso coração, Jesus. São José, Pai adotivo de Jesus, olhai e cuidai de nós, de nossa cidade, das nossas famílias, agora e na hora de nossa morte santa. Amém. Rogai por nós, São José. Bênção final. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus que é todo-poderoso, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um santo e abençoado final de semana, onde o Senhor, com sua divina misericórdia, possa nos ensinar a sermos igreja verdadeiramente. Um bom domingo e uma ótima semana a todos.